Os romances no set não apenas iluminaram a tela grande, mas também desencadearam alguns dos escândalos mais quentes de Hollywood. Desde gestos de cumplicidade captados por paparazzis até conexões impossíveis de esconder, as histórias que vamos contar hoje revelam o que realmente acontece quando as luzes se apagam e as emoções se acendem. Você sabia que uma única foto de Justin Timberlake com sua coestrela Alicia Weinfried quase acabou com seu casamento? Ou que Brad Pitt e Angelina Jolie não só protagonizaram um filme de espionagem, mas também um dos triângulos amorosos mais explosivos dos últimos tempos? Você sabia que uma única foto de Justin Timberlake com sua coestrela Alicia Weinfried quase acabou com seu casamento? Brad Pitt e Angelina Jolie não só protagonizaram um filme de espionagem, mas também um dos triângulos amorosos mais explosivos dos últimos tempos. Justin Timberlake e Alicia Weinfried. O ano de 2019 marcou um ponto crucial na vida de Justin Timberlake, não só em termos de carreira, mas também na vida pessoal. Durante as gravações do filme Parker em Nova Orleans, Timberlake mergulhou profundamente em seu personagem, não só em termos de carreira, mas também na vida pessoal. Durante as filmagens do filme Parker em Nova Orleans, Timberlake se aprofundou em seu personagem, interpretando um homem que busca se redimir após um passado turbulento. No entanto, enquanto trabalhava para dar vida a esse papel complexo, um evento fora do set desviou a atenção para sua vida pessoal e desencadeou um dos escândalos mais midiáticos daquele ano. Em uma noite aparentemente normal, Timberlake foi fotografada em um bar ao lado de sua coestrela, Alicia Weinfried. Nas imagens que rapidamente viralizaram, ambos aparecem sentados juntos, de mãos dadas, e compartilhando gestos de proximidade que geraram uma onda de especulações. O que mais chamou a atenção foi o detalhe de que Timberlake não estava usando sua aliança de casamento, um símbolo que o público associava ao seu sólido casamento com Jessica Biel. As redes sociais não demoraram a explodir e os tabloides analisaram cada foto até o menor detalhe, alimentando os rumores sobre uma possível traição. O casamento de Timberlake e Biel, que aconteceu em 2012, era considerado um dos mais estáveis de Hollywood. No entanto, esse incidente colocou essa percepção à prova. As críticas a Timberlake não tardaram a chegar, com muitos questionando sua lealdade e o impacto que esse escândalo teria em sua família. A pressão da mídia foi tão intensa que Timberlake decidiu abordar o assunto publicamente. Em uma mensagem compartilhada em sua conta do Instagram, ele reconheceu que seu comportamento tinha sido inadequado e que ele havia bebido demais naquela noite. Embora tenha negado que houvesse algo mais entre ele e Weinfried, ele expressou seu arrependimento e afirmou que o incidente não representava os valores que queria transmitir como marido e pai. Por sua vez, Alicia Weinfried manteve um perfil baixo durante todo o escândalo, como marido e pai. Por sua vez, Alicia Weinfried manteve um perfil baixo durante todo o escândalo. A equipe dele rapidamente emitiu um comunicado afirmando que a relação entre ela e Timberlake era estritamente profissional. Embora alguns meios de comunicação continuassem especulando, a falta de evidências e as declarações do ator ajudaram a fazer o assunto se dissipar com o tempo. No entanto, o impacto na relação de Timberlake e Biel foi inevitavelmente analisado. Embora os detalhes de sua vida privada raramente sejam tornados públicos, o casal se mostrou unido em eventos posteriores, enviando uma mensagem clara de que haviam superado a tempestade midiática. Para muitos, esse episódio se tornou um lembrete de como as figuras públicas enfrentam uma exposição constante, onde até os gestos mais insignificantes podem ser interpretados fora de contexto. Durante as filmagens de Parker, Timberlake se preparou intensamente para seu papel, aprendendo a dirigir um caminhão de lixo como parte de sua caracterização, onde até os gestos mais insignificantes podem ser interpretados fora de contexto. Durante as filmagens de Parker, Timberlake ele se preparou intensamente para seu papel, aprendendo a dirigir um caminhão de lixo como parte de sua caracterização. Embora possa parecer um detalhe menor, esse esforço ajudou o ator a se conectar com a história de seu personagem. Um homem que busca redimir sua vida após um passado de erros. Essa dedicação permitiu que ele se mergulhasse completamente no papel e desse autenticidade à sua interpretação. Apesar da controvérsia, Timberlake e Biel seguiram em frente, mostrando que até os casais mais expostos podem encontrar maneiras de se fortalecer após momentos difíceis. Esse episódio ficou como um exemplo de como as celebridades lidam com as complexidades da vida pessoal sob o constante escrutínio público. Dominique West e Lily James. Em outubro de 2020, começaram as filmagens da série de época, The Pursuit of Love. Em Roma, se tornou o epicentro de um escândalo midiático que abalou a indústria do entretenimento. Dominique West, um ator reconhecido por seu talento e carisma, compartilhava cenas com Lily James, uma atriz em ascensão que havia chamado a atenção do público por sua versatilidade e charme. No entanto,
O que começou como uma colaboração profissional logo deu origem a rumores que transcenderam o set. As câmeras flagrou West e James em um momento que parecia saído de uma comédia romântica. Passeavam juntos em um scooter pelas pitorescas ruas de Roma, trocando sorrisos e risadas, com gestos afetuosos que deixavam pouco espaço para interpretações. As imagens mais comprometedoras mostravam o casal trocando beijos em público, o que gerou uma onda de especulações sobre a natureza do relacionamento deles. Isso não teria sido tão problemático se não fosse porque West estava casado desde 2010 com Catherine Fitzgerald, uma paisagista e aristocrata irlandesa. O impacto dessas fotografias foi imediato. Os tabloides de todo o mundo começaram a publicar manchetes sobre uma suposta infidelidade e as redes sociais foram inundadas com debates sobre a moralidade dos envolvidos. West, conhecido por interpretar papéis de homens complexos em situações difíceis, agora se via enfrentando um drama semelhante em sua vida real. Para muitos, a revelação foi um golpe na imagem pública do ator, que até então havia sido visto como um marido devoto e uma figura respeitada no mundo do cinema e da televisão. Em uma tentativa de controlar a narrativa, Dominic West e Catherine Fitzgerald fizeram uma aparição pública em frente à sua casa na Inglaterra. Lá, entregaram uma declaração manuscrita à imprensa que dizia: "Nosso casamento é forte e estamos muito unidos." A cena, cuidadosamente organizada, buscava transmitir unidade e força em meio à tempestade midiática. No entanto, para alguns críticos, esse gesto foi visto mais como uma estratégia calculada do que uma expressão genuína de reconciliação. Chad, Michael Murray e Paris Hilton. Em 2005, as gravações do filme House of Wax foram muito mais do que um projeto cinematográfico de terror. Se tornou o cenário de um drama real que atraiu tanto a atenção da mídia quanto as críticas do público. Chad, Michael Murray, uma estrela em ascensão graças ao seu papel na série One, Colina da Árvore, estava entre os protagonistas do filme, assim como Paris Hilton, conhecida na época por sua vida midiática. Mais do que por suas habilidades de ator, embora a produção prometesse ser uma oportunidade profissional significativa para ambos, as gravações logo foram ofuscadas por rumores que transcenderam o âmbito profissional. Naquele momento, Chad Michael Murray estava recém-casado com Sophia Bush, sua colega em One Tree Hill. O casal havia capturado a atenção dos fãs com seu romance, tanto dentro quanto fora das telas. No entanto, apenas 5 meses depois do seu casamento, começaram a surgir rumores de que Murray havia iniciado um relacionamento com Paris Hilton durante as filmagens de House of Wax. A química e a proximidade entre Murray e Hilton não passaram despercebidas no set, o que alimentou as especulações. A situação chegou a um ponto crítico quando Sophia Bush pediu a anulação de seu casamento com Murray, alegando razões que nunca foram completamente esclarecidas publicamente, embora nem Murray nem Hilton tenham confirmado as acusações. Os tabloides não demoraram a publicar histórias que pintavam Hilton como a responsável pelo colapso do breve casamento. A narrativa midiática, em grande parte impulsionada pelo caráter extravagante de Hilton e pelo papel de Murray como garoto bonzinho, transformou o escândalo em um tema recorrente. O que tornou a situação ainda mais complicada foi o fato de que Murray e Bush continuaram trabalhando juntos em One Tree Hill durante vários anos, após a separação. As tensões nos bastidores eram evidentes para alguns membros da equipe, e embora ambos os atores mantivessem uma atitude profissional, o impacto emocional era inegável. Em entrevistas posteriores, tanto Murray quanto Bush falaram brevemente sobre o período difícil, deixando entrever o quão complicado tinha sido lidar com a situação sob o escrutínio público. Apesar do drama pessoal, House of Wax conseguiu um sucesso moderado nas bilheteiras, deixando entrever o quão complicado tinha sido lidar com a situação sob o escrutínio público. Apesar do drama pessoal, House of Wax obteve sucesso moderado de bilheteria. O filme, um remake do clássico de terror de 1953, se destacou pelos seus efeitos especiais e pela atmosfera inquietante, embora as críticas em relação às atuações tenham sido mistas. Paris Hilton, em particular, surpreendeu o público ao mostrar que podia trazer algo mais do que sua fama para um projeto cinematográfico. Durante as filmagens, Paris Hilton gravou sua icônica cena de morte em apenas 2 tomadas. Apesar de ter sido alvo de críticas pela sua falta de experiência como atriz, sua dedicação e disposição para atender às exigências físicas da cena impressionaram a equipe de produção. A cena,
que mostra seu personagem sendo empalado por um tubo, se tornou um dos momentos mais comentados do filme. Enquanto Hilton continuou sendo uma figura midiática relevante, conhecida por sua incursão na música, nos negócios e na moda, Chad. Michael Murray conseguiu manter sua carreira na televisão e no cinema. No entanto, o escândalo deixou uma marca em sua imagem pública. Lembrando como um momento nos bastidores pode redefinir a percepção de uma celebridade. Com o tempo, a controvérsia em torno de House of Wax e seus protagonistas foi se dissipando. Mas continua sendo um exemplo de como os rumores e os dramas pessoais podem influenciar a recepção de uma produção cinematográfica. Apesar de tudo, o filme conseguiu se consolidar como um clássico moderno do terror, lembrada tanto pela sua atmosfera arrepiante quanto pelos escândalos que a cercaram. Brad Pitt e Angelina Jolie. As filmagens do Sr. e Sra. T. Smith, no ano de 2004, marcou o início de um dos romances mais midiáticos e polêmicos de Hollywood, o filme, uma comédia de ação que combina humor e canção romântica. Ele se juntou a Brad Pitt e Angelina Jolie na tela grande, duas das estrelas mais brilhantes da indústria. No entanto, o encontro no set desencadeou um turbilhão de especulações e manchetes que transcenderam a ficção. Naquele momento, Brad Pitt estava casado com Jennifer Aniston, a atriz de Friends, que era considerada uma das figuras mais queridas da televisão e o cinema. Seu casamento, que começou em 2000, era visto como uma relação perfeita em um mundo de celebridades marcado por escândalos. Por sua vez, Angelina Jolie, conhecida tanto pelo seu talento quanto pela sua personalidade pousada. Ela havia passado por 2 casamentos fracassados e uma série de rumores midiáticos que a cercavam constantemente. A química entre Pitt e Jolie no set era evidente, tanto para a equipe quanto para os fãs que acompanhavam de perto o desenvolvimento do filme. Os rumores de um romance começaram a surgir muito antes da estreia, alimentados pelos relatos de uma relação próxima fora das câmeras. Em janeiro de 2005, Pitt e Aniston anunciaram sua separação, o que intensificou as especulações. Embora inicialmente, ambas as partes negassem que a relação com Jolie tivesse sido um fator na separação. As imagens de Pitt e Jolie juntos no Quênia, poucos meses depois, pareciam contar outra história. O triângulo amoroso se tornou um tema recorrente nas revistas de fofoca, capturando a atenção do público por anos. Para alguns, Jolie foi vista como a responsável pela ruptura do casamento de Pitt, enquanto outros criticaram Pitt pela maneira como lidou com sua separação de Aniston. No entanto, além da controvérsia, Pitt e Jolie começaram um relacionamento que deixou uma marca duradoura tanto em suas vidas pessoais quanto em suas carreiras. O casal adotou e criou 6 filhos, 3 deles biológicos, e usou sua plataforma como celebridades para apoiar causas humanitárias ao redor do mundo. O relacionamento de Pitt e Jolie culminou em um casamento em 2014 na França. Cercados pelos filhos. No entanto, como muitos relacionamentos de alto perfil, o casamento deles enfrentou dificuldades. Em 2016, Jolie pediu o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. A separação marcou o fim de uma era para um casal que havia sido visto como um símbolo de glamour e compromisso em Hollywood. Senhor e Senhora P. Smith nem sempre teve Jolie como protagonista. O papel originalmente estava destinado a Nicole Kidman, que se retirou do projeto devido a conflitos de agenda. Essa mudança abriu a porta para que Jolie assumisse o papel de James Smith, criando o cenário perfeito para o encontro com Pitt. Essa decisão não só impactou a narrativa do filme, mas mudou para sempre a vida dos 2 atores, Harrison Ford e Carrie Fisher. Em 1976, o universo cinematográfico de Star Wars se tornou o cenário de um romance que, embora breve, deixou uma marca duradoura na cultura pop. Harrison Ford, que interpretava o icônico Han Solo, e Carrie Fisher, a inesquecível Princesa Leia, viveram um relacionamento secreto durante as gravações do primeiro filme da trilogia original. Esse romance não teria sido tão polêmico se Ford não estivesse casado na época com Murray Marquardt, com quem ainda tinha 2 filhos. Décadas depois, Fisher quebrou o silêncio em suas memórias, intituladas The Princess Diarist, onde contou abertamente os detalhes de seu relacionamento com Ford. Segundo suas palavras, o romance durou 3 meses e foi cheio de paixão, embora Fisher tenha admitido que era um amor não correspondido na totalidade.
Durante a semana, os atores se transformavam em seus personagens diante das câmeras. Mas nos fins de semana, Kerry e Harrison eram apenas duas pessoas explorando uma conexão proibida. A revelação do romance, que permaneceu oculto por quase 40 anos, provocou uma mistura de fascínio e polêmica. Fisher confessou que, embora soubesse que o relacionamento era moralmente questionável, não conseguia evitar seus sentimentos por Ford. Por sua vez, Ford nunca comentou publicamente sobre o assunto, o que deixou os fãs especulando sobre sua perspectiva. Fisher confessou que, embora soubesse que o relacionamento era moralmente questionável, não conseguia evitar seus sentimentos em relação a Ford. Por sua vez, Ford nunca comentou publicamente o assunto, deixando os fãs especulando sobre sua perspectiva. Apesar da polêmica, o legado de ambos os atores, como Han e Leia, continua sendo um dos aspectos mais queridos da saga Star Wars. A química deles na tela é inegável e continua a inspirar gerações de espectadores, nos lembrando que as histórias por trás das câmeras são às vezes tão complexas quanto as que vemos no cinema. No set de Star Wars, Carrie Fisher costumava brincar com George Lucas sobre os erros no roteiro, incluindo a icônica frase "Ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é minha única esperança". Essas interações nos bastidores ajudaram a fortalecer o vínculo entre os atores e a equipe técnica. Você é minha única esperança. Essas interações nos bastidores ajudaram a fortalecer o vínculo entre os atores e a equipe técnica. Ewan McGregor e Murray Elizabeth Winstead. O ano de 2017 marcou um divisor de águas na vida de Ewan McGregor, tanto pessoal quanto profissionalmente. Durante as gravações da terceira temporada da série Fargo, McGregor dividiu cena com Murray Elizabeth Winstead, uma atriz conhecida por seu carisma e talento. O que começou como uma relação profissional logo se transformou em uma conexão mais profunda. Dando lugar a um dos escândalos mais comentados do ano. O problema era que McGregor estava casado há mais de 20 anos com Eve Mabrakis, com quem tinha 4 filhos. Apesar das tentativas de manter o novo relacionamento fora dos holofotes, o casal foi fotografado em vários encontros em Londres, o que confirmou os rumores sobre o romance. Em janeiro de 2018, McGregor pediu oficialmente o divórcio, o que marcou o fim de seu casamento com Mabrakis. A notícia foi recebida com opiniões divididas. Enquanto alguns admiravam a coragem de McGregor em seguir seus sentimentos, outros o criticavam pela forma como terminou seu casamento. A filha mais velha do ator, Claire McGregor, expressou seu descontentamento publicamente nas redes sociais, chamando Winstead de lixo. Esse comentário viralizou e adicionou mais tensão ao já complicado cenário familiar. Apesar da controvérsia, McGregor e Winstead continuaram com o relacionamento e deram as boas-vindas ao primeiro filho juntos em 2021. Essa reviravolta na história ofereceu uma espécie de fechamento para o casal, que conseguiu superar as dificuldades iniciais e construir uma nova vida juntos. Durante as gravações de Fargo, McGregor teve que interpretar 2 irmãos gêmeos com personalidades opostas. Esse desafio como ator rendeu a ele um prêmio Emmy, provando que sua vida profissional continuava em alta, apesar dos problemas pessoais. Tom Cruise e Nicole Kidman. O ano de 1989 foi testemunha do início de um dos relacionamentos mais icônicos e escandalosos de Hollywood. Tom Cruise conheceu Nicole Kidman no set de Dias de Trovão, um filme que misturava ação, velocidade e romance, tanto dentro quanto fora da tela. Naquele momento, Cruise estava casado com Mimi Rogers, que foi fundamental em sua aproximação inicial à cientologia. No entanto, a conexão entre Cruise e Kidman era tão forte que logo se tornou algo mais do que uma simples amizade profissional. O romance entre os 2 atores se desenvolveu rapidamente. Em 1990, Cruise pediu o divórcio de Rogers. Apenas meses depois, Cruise e Kidman se casaram em uma cerimônia privada, marcando o início de seu casamento midiático. O casal adotou 2 filhos durante o relacionamento, Isabella James e Conor Anthony, e compartilharam a tela em projetos cinematográficos como Além da Linha e De Olhos Bem Fechados. No entanto, após 11 anos de casamento, eles anunciaram a separação em 2001, deixando o público em estado de choque. As razões da separação foram objeto de especulação por décadas. E Kidman descreveu o processo como um dos momentos mais difíceis de sua vida. Seu casamento, muitas vezes considerado um exemplo de conto de fadas, também foi o foco de intensas pressões da mídia. Para Crudup, o vínculo com a cientologia e seu foco na carreira podem ter sido fatores-chave na separação.
Apesar de tudo, ambos os atores continuaram com carreiras de sucesso e encontraram novas formas de felicidade pessoal. Durante as gravações de Dias de Trovão, Tom Cruise insistiu em fazer muitas das suas cenas de direção sem dublês. Apesar dos riscos envolvidos, essa dedicação à autenticidade permitiu que ele estabelecesse uma relação próxima com Kidman, que depois confessou que a conexão deles começou graças à sua admiração mútua pela paixão no trabalho. Mútua pela paixão no trabalho. Biel Crudup e Claire Danes. O ano de 2003 ficou marcado por um dos escândalos mais comentados de Hollywood. Um drama que transcendeu o set do filme Stage Beauty e se tornou um tema recorrente na mídia. Biel Crudup, conhecido por seu talento como ator e sua imagem de homem íntegro, trabalhava ao lado de Claire Danes, uma atriz jovem e em ascensão que havia cativado o público com suas interpretações intensas. O que começou como uma relação profissional se transformou em algo mais, dando origem a uma polêmica que impactou profundamente a vida de todos os envolvidos. Naquele momento, Crudup estava em um relacionamento de 8 anos com Murray Cruz Parker, uma atriz renomada e ganhadora de prêmios. Todos os envolvidos. Naquele momento, Crudup estava em um relacionamento de 8 anos com Murray Cruz Parker, uma atriz renomada e ganhadora de prêmios. O relacionamento entre Crudup e Parker era visto como um exemplo de estabilidade em uma indústria conhecida por seus romances fugazes. No entanto, tudo mudou. Fugazes. No entanto, tudo mudou quando Parker ficou grávida de 7 meses e de forma inesperada. Crudup decidiu terminar o relacionamento para ficar com Claire Danes. O escândalo estourou imediatamente. A decisão de Crudup de deixar Parker em um momento tão vulnerável foi duramente criticada pela mídia e pelo público. As imagens de Crudup e Danes juntos começaram a circular, alimentando o debate sobre as dinâmicas de poder nos relacionamentos e o impacto das decisões pessoais na vida profissional das estrelas. Parker, que decidiu manter um perfil baixo durante esse período, canalizou sua dor de maneira criativa. Anos depois, em seu livro de memórias, Dear Mr. You, as emoções expressas deixaram transparecer o impacto emocional desse episódio em sua vida. O relacionamento entre Crudup e Danes, inicialmente apaixonado, não superou expectativas nem críticas. Após 3 anos, o casal se separou. Em entrevistas, Danes refletiu sobre essa fase, admitindo que foi jovem e impulsiva. Depois de 3 anos, o casal decidiu se separar. Em entrevistas posteriores, Danes refletiu sobre esse período, admitindo que tinha sido jovem e impulsiva. Ela aceitou que suas ações tiveram consequências e que, naquele momento, não compreendia completamente a magnitude delas. Por sua vez, Crudup continuou com sua carreira, aparecendo em filmes e séries de televisão de destaque. Enquanto Danes encontrou estabilidade emocional em seu relacionamento com o ator Will Danes, com quem se casou em 2009. Apesar do escândalo, ambos os atores conseguiram manter suas carreiras. Crudup se destacou em projetos como Quase Famosos e The Morena Show, enquanto Danes consolidou sua posição como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração, com seu papel na série Homeland, que lhe rendeu múltiplos prêmios Emmy. No entanto, o episódio de Stage Beauty sempre foi um lembrete de como as decisões pessoais podem transcender o âmbito público e deixar cicatrizes duradouras. Durante as gravações de Stage Beauty, Claire Danes teve que aprender técnicas de atuação teatral do século XVII. Uma das mais curiosas foi a habilidade de simular desmaios de maneira realista, algo que era fundamental no contexto teatral daquela época. Esse treinamento não só ajudou a se aprofundar em seu personagem, mas também a tornou uma atriz mais versátil e preparada para enfrentar desafios artísticos complexos. Morena Baccarin e Ben Mackenzie. O AMA de 2015 teve uma reviravolta inesperada na vida de Morena Baccarin e Ben Mackenzie, que dividiam a tela na popular série Gotham. O que começou como uma relação profissional se transformou em um romance que rapidamente chamou a atenção dos tabloides. O escândalo estourou quando Baccarin engravidou de Mackenzie enquanto ainda estava casada com Justin Schick, com quem tinha um filho. Embora inicialmente tenha negado as acusações de infidelidade, a evidência se tornou irrefutável e os rumores foram confirmados quando Baccarin pediu o divórcio. A gravidez de Baccarin e seu romance com Mackenzie geraram um turbilhão de críticas e especulações, especialmente porque Schick afirmou em documentos legais que ainda compartilhava a cama com Baccarin no momento da concepção do bebê. Esse detalhe acirrou ainda mais a controvérsia. Especialmente porque Schick afirmou em documentos legais que ainda compartilhava a cama com Baccarin no momento da concepção do bebê. Esse detalhe acirrou ainda mais a controvérsia. Apesar das dificuldades, Baccarin e Mackenzie enfrentaram as críticas e construíram uma vida juntos.
Em 2016, eles deram as boas-vindas à filha Frances e em junho do ano seguinte, se casaram em uma cerimônia privada. O romance de Bacari e Mackenzie é um exemplo de como os relacionamentos no set podem se transformar em histórias de amor fora das telas. Embora não sem enfrentar desafios, ambos atores falaram publicamente sobre o quanto gostam de trabalhar juntos, destacando que a conexão pessoal deles fortalece a química profissional. Hoje em dia, eles formam uma família unida e equilibram com sucesso suas vidas profissionais e familiares. Durante as gravações de Bota, Morena Baccarin revelou que era fã dos quadrinhos da Depois de Cristo desde a infância. Isso fez com que seu papel como Leia Thomas fosse especialmente significativo para ela. Desde a infância. Isso tornou seu papel como Leia Thomas especialmente significativo para ela, já que sempre sonhou em interpretar um personagem dentro do universo do Batman. Meg Ryan e Russell Crowe. No ano 2000, Meg Ryan e Russell Crowe se tornaram o centro de um escândalo que prejudicou tanto suas carreiras quanto suas vidas pessoais. Durante as gravações do thriller Proof of Life, os atores desenvolveram uma conexão que rapidamente transcendeu a tela. Naquele momento, Ryan estava casada com James Quaid, com quem tinha um filho e uma relação que durava quase uma década. A química entre Ryan e Crowe não passou despercebida e os rumores de um romance começaram a circular até antes do filme ser lançado. O escândalo atingiu seu auge quando Ryan e Quaid anunciaram a separação. Pouco depois que as especulações sobre seu romance com Crowe inundaram a mídia. Embora Ryan nunca tenha confirmado publicamente o relacionamento, as fotos dela e Crowe juntos fora do set pareciam contar outra história. O impacto foi duplo. Por um lado, a carreira de Ryan, que até então estava associada a papéis em comédias românticas, sofreu um golpe significativo. Por outro lado, Proof of Life se tornou um fracasso de bilheteira. E muitos culparam o escândalo por desviar a atenção da qualidade do filme. A relação entre Ryan e Crowe não durou muito tempo, mas o dano à sua reputação foi duradouro. Ryan refletiu anos depois sobre o episódio, afirmando que a ruptura de seu casamento com Quaid já estava em andamento. Antes de conhecer Crowe, mas a narrativa da mídia havia simplificado uma situação muito mais complexa. Finalmente, durante as gravações de Proof of Life, Russell Crowe mostrou um lado completamente inesperado de sua personalidade ao organizar noites de karaokê para o elenco e a equipe de produção. Essas sessões ajudaram a aliviar a tensão no set, embora não tenham impedido que o drama fosse além das telas.